Fala, torcedor colorado, tudo bem? Tudo certo? Começando mais conteúdo sobre o Inter aqui no Central. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e vamos falar sobre a permanência de Maurício. É isso mesmo, Maurício vai continuar no Internacional, pelo menos esse é o desejo do clube para a próxima temporada. Vamos falar também sobre algo que o Inter vai ter que decidir nos próximos dias no Campeonato Brasileiro. A decisão do Grêmio está nas mãos do Internacional. Mas que história é essa? Vamos falar sobre isso a partir de agora aqui no Central, então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e vamos pro conteúdo. Vamos começar falando sobre Maurício, gurizada. O Maurício, assim como o Johnny, era um dos grandes ativos do Internacional nessa temporada para conseguir chegar à meta ali de 135 milhões em vendas de jogadores. O Internacional conseguiu negociar o Johnny, conseguiu encaminhar a venda do jogador aí por 6 milhões e meio, 7 milhões de euros, isso dali em torno de 35 milhões de reais. E assim o Inter precisava vender o Maurício, correto? O Inter precisava bater essa meta, precisava chegar nesses valores até para poder equilibrar o caixa, pagar salários e também fazer os investimentos necessários para a próxima rodada, para a próxima temporada, aliás. Mas algo aconteceu no meio do caminho, porque o Inter não tinha certeza, por exemplo, que o dinheiro da LFF, da Liga Forte Futebol, entraria neste momento, entraria agora. E o Inter optou por entrar agora e fez esse acordo que esse dinheiro entrasse agora. Então o Inter já está com os seus 109 milhões de reais, metade dos 218 que o Inter fez o acordo por 20% dos seus direitos de transmissões com a LFF, e a outra metade, os outros 50%, serão pagos no próximo ano, lá no meio do ano, ali em junho, julho no máximo, e depois na finaleira de 2024. Mas os 50% dos 218 milhões de reais já estão nos cofres do Colorado. E isso foi a grande parte determinante que fizesse com que o Inter segurasse o Maurício para a próxima temporada. O jogador chegou a ter uma proposta no ano passado do Bragantino por cerca de 7 milhões. O Inter resolveu segurar o jogador porque quer vender por no mínimo 10 milhões de euros, né? E ainda não quer vender para o mercado interno, quer vender para fora do país. O Inter tem 50% do passe do atleta. Mas essa questão do dinheiro da Liga Forte Futebol, 109 milhões de reais, que já estão nos cofres do Inter e que o Inter não contava com esse dinheiro para tão próximo, foi o que determinou a permanência de Maurício. E ele vai ficar no Internacional pelo menos até o final do primeiro semestre. A não ser, claro, que chegue uma grande proposta, algo irrecusável, um negócio que caia no colo do Internacional, podemos dizer assim, um bom negócio pela venda do jogador. Pelo menos o Inter não conta com isso, e o primeiro grande reforço para 2024 é Maurício. O Maurício vai permanecer no Inter. Antes se tinha necessidade de vender o jogador e daqui a pouco não chegasse a proposta que o Inter queria, corria o risco ainda até de torrar o jogador por um valor muito menor. Pelo menos o Inter vai respirar tranquilo, vai ter um bom jogador para a próxima temporada, para o próximo elenco, e ainda vai ter esse dinheiro nos cofres para administrar o seu caixa. Beleza, gurizada? Bom, eu falei para vocês sobre o futuro do Grêmio, a decisão do Grêmio estar nas mãos do Internacional. E é verdade, gurizada, isso está nas mãos do Internacional. E vocês vão entender. Vocês viram ontem que o Botafogo perdeu para o Vasco e a parte de cima da tabela embolou totalmente. Botafogo com 59 pontos com um jogo a menos, Palmeiras com 59 pontos, o Bragantino com 58 pontos e o Grêmio com 56 pontos. Vai enfrentar o Botafogo na próxima rodada e pode empatar se vencer a partida com o número de pontos do Botafogo. Acontece que o Internacional vai disputar jogos com todos os adversários do Grêmio nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Internacional começa já no próximo final de semana enfrentando o Palmeiras, lá em São Paulo. Depois o Inter vai enfrentar o Bragantino no dia 25 de novembro, após a parada da data FIFA. E a última rodada do Campeonato Brasileiro, gurizada, quis os deuses do futebol que fosse justamente contra o Botafogo.
A última rodada do Brasileiro dentro do estádio Beira-Rio. Muitos torcedores pedem que o Inter faça corpo mole, dê aquela entregada, coloque time reserva para não ficar tão na cara. Muitos torcedores lembram do episódio de 2009, quando o Inter brigava com o Flamengo, pau a pau o campeonato daquele ano, e a última rodada foi justamente Grêmio e Flamengo. O Grêmio saiu vencendo, depois acabou levando a virada, e muitos torcedores colorados colocam na conta do Grêmio ter feito um corpo mole, ter entregado o jogo para o Internacional não ter sido campeão naquele ano. Tempos depois, o Douglas Costa, que jogava no Grêmio naquela época, deu diversas entrevistas dizendo que, que dentro do vestiário cobravam dos jogadores fazer corpo mole, deixar, quem sabe entregar a partida para o Inter não ser campeão daquele campeonato brasileiro daquele ano. As últimas 6 rodadas do Internacional, então. Amanhã o Colorado enfrenta o Fluminense, como vocês já bem sabem, depois o Palmeiras no final de semana, Bragantino no dia 22, o Cuiabá fora de casa no dia 26, um domingo, o Corinthians fora de casa também na penúltima rodada e encerra o campeonato contra o Botafogo na última rodada. Como é o futebol, meus amigos? O futebol pode reeditar aquele 2009. E tu, torcedor colorado, eu quero saber de ti. O Inter deve fazer corpo mole? Deve dar essa entregada para o Grêmio não ser campeão? Ou as coisas vão acontecer naturalmente? Outra questão que eu tenho que trazer para vocês é a questão da tabela do Internacional. O Inter hoje está muito longe da pré-Libertadores, está a 11 pontos do sexto colocado, mas está a apenas 5 da zona do Z4. O Inter tem uma boa vantagem, vamos dizer assim, tem uma boa gordura, mas mesmo assim os times de baixo vêm ganhando, a exemplo do Vasco. Como é que vai acontecer isso? Quero saber a tua opinião. Te inscreve, deixa teu comentário aqui embaixo. Quero saber como tu vai reagir a tudo isso que o Campeonato Brasileiro reservou para as últimas rodadas. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, gurizada.